Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, eu vou te honrar. Essa palavra nos fala de Pedro, que viveu uma experiência tão profunda com o Senhor, mas quando chegou um determinado momento, quando ele abandonou Jesus, ele negou Jesus, Jesus apareceu a ele e não desistiu dele. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. E pediu Pedro que voltasse, não mais para lançar a rede ao mar, mas que assumisse a missão. Quantas vezes, diante das dificuldades, diante dos desafios, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar. Deus vê o nosso esforço, Deus conhece a nossa dedicação e a única coisa que Ele nos pede: volte para o mar, volte para a missão que Deus te confiou, porque ali você vai se realizar. Nós vamos cantar mais uma vez essa música, confiando nessa graça que o Senhor nos pede, a graça que o Senhor nos ensina. Essa palavra é a palavra que Jesus mostrou a Pedro, que não importa o seu limite, não importa a sua queda, não importa os seus erros, aquilo que Deus confia, nada ninguém tira. Aquilo que Deus espera de nós, Ele nos capacita para que possamos realizar. Volte ao mar, lance a sua rede, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado,
decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus abençoe você que reza conosco, que está conosco neste momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe. Estamos com o nosso momento Pão da Palavra, momento de estudarmos a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, buscar nela o conhecimento que nos sustenta, que nos fortalece no caminho. Jesus, quando vai viver a sua missão, logo no início da sua missão, quando ele vai enfrentar as tentações no deserto, ele vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra é a presença do próprio Deus, que nos fala, que nos sustenta. Deus abençoe. Seja bem-vindo, você que está conosco neste momento. Convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas possam rezar conosco neste momento. Hoje nós vamos ver um pouquinho o livro do Levítico, vamos concluir o livro do Números e fechar o livro do Deuteronômio. Vamos concluir esses primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, para a gente iniciar o livro de Josué, que é um livro belíssimo, onde Deus chama Josué para uma grande missão de conduzir o povo. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Nós acolhemos aqui conosco a Jéssica, aqui de Rio Piracicaba. Deus abençoe, Jéssica. Boa noite, seja bem-vinda. Benção, Padre. Boa noite, gente. Deus abençoe, que a gente tenha uma ótima noite. Deus abençoe e proteja hoje e sempre. Amém. Nós acolhemos também o irmão da Jéssica, está fazendo aniversário hoje. O nome dele é? Anderson. Anderson, fazendo aniversário. Deus abençoe, Anderson, proteja, guarde a sua vida. Vocês que estão conosco agora rezando. A Mirlene, Deus abençoe Mirlene, de João Molevade. A Thaís Emiliano, de Rio Piracicaba, Deus abençoe Thaís. A Rosilane Dias, Geisiane Douglas, Daniela Frade, Deus abençoe. Flávia Gonzaga, a Mulher de Deus. Alif Fernandes, Deus abençoe Alif. A Leia, da Escolinha Pedacinho do Céu. Bruno de Jesus, jovem de Deus, Deus abençoe Bruno. Terezinha Drummond, Ana Lúcia, Larissa Almeida, o Júlio Madeira, Ana Rita Madeira, a Suzana Drummond, a Karen Silva, a Márcia Cecília, Valquíria Valamiel, Deus abençoe. Fabiana Abreu, um abraço, Fabiana, abraço a sua família, o Túlio, o Tulinho, a Virlaine Fernandes, o Antônio Carlos, aqui da Fervan, de Rio Piracicaba, Deus abençoe Antônio, a Mauriceia Costa, a Nathalie Cristina, Ana Rita, a Larissa Almeida, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós já queremos entregar esse momento nas mãos de Nossa Senhora, aquela que é a mulher da palavra, aquela que nos ensina a Sagrada Escritura, que ela guardava todas as palavras no coração. Ela não perdia nenhuma palavra, nenhuma promessa. Ela confiava, esperava, porque sabia que no momento oportuno toda promessa de Deus se cumpre. E nós pedimos a proteção de Nossa Senhora. Nós invocamos a proteção de Nossa Senhora e pedimos: Mãe, esteja conosco neste momento. Nós nos entregamos em Tuas mãos, assim como a Senhora formou o Verbo no seu ventre, que a Senhora forme a palavra do Teu Filho em cada um de nós. Esteja conosco, Mãe, passa à nossa frente, afasta tudo aquilo que não vem de Deus e nos conduza. A primeira profecia dada por Deus Pai na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis que nós vemos,
é que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. E nós pedimos, Nossa Senhora, que passe à frente e pise a cabeça da serpente e que esteja junto de nós, nos conduzindo até o seu Filho Jesus. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, bem maior. Deus é maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na Pela sua frente. família, peça isso. Maria passa à frente, pisa a cabeça. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair. Você pode até mas cair. Mas logo vai se levantar. Mas logo vai se Quem levantar. tem Maria como mãe, quem tem Maria como tem sempre mãe, o amor de Jesus. Tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, se a sua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Pra sempre vai te atender. Vou me entregar. Vou me entregar. Vou confiar. Vou confiar no amor de Jesus. No amor de Jesus. Pode acreditar. Pode acreditar. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Maria passa. Maria passa na frente. E pisa na cabeça. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, pedindo que Ele venha nos conduzir, venha nos direcionar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos todas as intenções que trazemos, todas as nossas necessidades, e pedimos que a sabedoria que vem de Deus venha sobre cada um de nós e Ele nos dê o entendimento da sua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, que Ele venha envolver cada um de nós, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, a nossa mente. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. No oceano do Vem sobre cada um de nós, sobre tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia. Ali adorarei. Vem nos levantar, vem nos curar, nos libertar, nos transformar. Vem, Espírito Santo. Ao Deus do meu amor. Peça isso, clame, invoque. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que
sobre nós, como fogo, sobre todo mal-estar, sobre toda dor de cabeça. fogo, Vem, Espírito Santo, vem como em Pentecostes, sobre toda enfermidade, sobre os nossos relacionamentos, Pentecostes, sobre os medos, sobre as depressões, e enche-me sobre os de tratamentos novo. médicos. Espírito Santo, Espírito, Espírito, vem, Espírito Santo, nos quatro cantos dos céus nós te amamos, que nós te invocamos, nós te desejamos, como nós te esperamos, fogo, Espírito Santo. como És Deus com o Pai, fogo, com o Filho, vem como és o prometido, em Pentecostes, és o selo, a marca dos eleitos, os escolhidos, os céus. e Vem, enche-me Espírito Santo. de novo. Espírito, Espírito, clame, peça isso, Espírito. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele nos compreende, te compreende. Ao meu libertador, Aquele que venceu, que está vivo junto de nós. aquele que venceu. Eu adorarei. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, Meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. aquele que venceu. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Desce como Santo, fogo. que desce como Vem como em fogo, Pentecostes, vem. como Vem sobre nós, fogo, liberta a nossa mente, vem como em liberta os nossos sentidos, os nossos pensamentos. Pentecostes, Toda surdez espiritual liberta-nos, Espírito. e enche-me De toda dificuldade de para a tua palavra, novo. liberta-nos, Espírito. De todo topor na alma, de todo cansaço espiritual. Vem, Espírito Santo. De toda mudez espiritual, liberta-nos. Vem, Espírito Santo, dai-nos o teu entendimento, a tua sabedoria. Vem sobre nós, vem levantar, vem curar de toda angústia, de toda depressão, de toda tristeza. Vem nos renovar, Espírito Santo, vem nos levantar. Vem nos colocar de pé, Espírito Santo, vem renovar. Vem nos conduzir, vem restaurar-nos. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai. Vem, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem, vem. Vem como em Pentecostes. Toda dor no peito, Espírito Santo, retira. Toda tristeza, E enche-me toda angústia, de Espírito Santo. novo. Todo mal-estar, toda depressão, todo sentimento de incapacidade, toda inquietação, toda agitação, Espírito Santo. Pessoas estão nos acompanhando agora, que viveram grandes desafios hoje, desafios no trabalho, incompreensões, cansaço, sensação de limite. Nós te entregamos, Espírito Santo. Te entregamos toda a infecção nos ouvidos. Vem, Espírito Santo, nós te entregamos toda a pressão, todo descontrole na pressão. Vem curar, vem normalizar, Espírito Santo. Todas as feridas abertas na perna. Essa pessoa que traz diabetes, essa perna, essa ferida que não se fecha, vem cicatrizar, vem cauterizar, Espírito Santo. Nós te entregamos, nós colocamos em tuas mãos todo cansaço na mente, todo esgotamento na mente, toda inflamação na garganta, Espírito Santo, nós te entregamos. Todos os problemas respiratórios, toda febre, vem conter, vem curar, Espírito Santo. Nós te entregamos as crianças, as mães que rezam pelas crianças, todas as enfermidades, toda insuficiência respiratória, toda dificuldade na respiração.
Vem, Espírito Santo, vem nos curar, vem nos libertar. Vem tirar de todo sentimento de tristeza, toda briga, toda confusão, todo conflito. Todas as palavras escutadas hoje ao longo do dia que machucaram, que ofenderam. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre toda a situação de medo, de ansiedade, todo medo de ficar doente, todo medo de procedimentos médicos, de exames, nós entregamos em Tuas mãos, Espírito Santo. Toda dor na coluna, toda dor nas costas, Espírito Santo, vem curar, vem libertar, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem, Senhor. Vem como em Pentecostes. Enche-me de novo. E enche-me de novo. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo de coragem. Receba o Espírito Santo de ousadia. Receba o Espírito Santo de alegria. Receba o Espírito Santo do santo temor. Receba o Espírito Santo da ciência, da sabedoria. Receba o Espírito Santo de coragem, do santo temor. Receba todos os dons do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo sobre a sua mente. Que Ele venha controlar os seus pensamentos. Que Ele venha colocar ordem nos seus pensamentos. Receba o Espírito Santo na sua memória, na sua lembrança. Seja livre de todo pensamento, de toda lembrança que te atormenta, que te inquieta. Seja livre de todas as vozes de condenação, de julgamento. Receba o Espírito Santo nos seus sentimentos. Seja livre de todo sentimento de angústia, de tristeza, todo sentimento de incapacidade, de derrota. Seja livre de todo sentimento de fracasso, de cansaço espiritual. Seja livre de toda tristeza, de toda angústia. Receba o Espírito Santo nos seus afetos. Seja controlado agora os seus afetos, a sua afetividade. Receba o Espírito Santo que venha organizar todas as coisas, vem conduzir, colocar ordem em todas as coisas. Receba o Espírito Santo no seu corpo. Seja livre de toda enfermidade. Seja livre de toda dor, de toda inflamação, de toda infecção. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua alma. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecostes. Receba o Espírito Santo, mulher. Seja livre de todo medo. E seja livre de todo medo de ser mandado embora do seu trabalho. Seja livre. Seja livre. Espírito, de toda dor nas costas, toda dor na coluna, toda inflamação no nervo ciático, seja livre. De todo inchaço, toda dor nas pernas, toda obstrução nas veias, as pernas, seja livre. De todas as câimbras causadas por má circulação, seja livre. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, como fogo, vem, Espírito. Vem como em Pentecostes, Pentecostes, e enche-me de novo. Que venha do seu batismo o Espírito Santo. Ele tem toda a liberdade agora sobre nós. Ele tem toda a liberdade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele tem toda a liberdade sobre a sua saúde. Vai dizendo isso. Tens liberdade sobre mim, Espírito Santo. Tem liberdade sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Tem liberdade sobre a minha casa, sobre a minha vida profissional, sobre os meus sonhos, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus projetos. Tem liberdade sobre a vida dos meus filhos. Tem liberdade sobre o meu casamento. Tem liberdade para agir sobre mim, Espírito Santo. Pertenço a Ti, Espírito Santo. Sou propriedade Tua. Faça em mim, Espírito Santo, toda a Tua vontade. Receba o Espírito Santo, dom de Deus.
Oração de Salomão para pedir a Deus a sabedoria. Livro da Sabedoria, capítulo 9. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem, para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade, e exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada, e não me exclua do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil, de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais imperfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e de tuas filhas. Mandaste-me construir um templo em teu santo monte, um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos, e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do trono de tua glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. E ela, que tudo sabe e compreende, prudentemente guiará as minhas ações e me protegerá com sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas. Julgarei o teu povo com justiça e serei digno do trono do meu Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez para vermos a palavra de Deus. Semana passada nós não conseguimos, né? Semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. Semana retrasada também tivemos alguns probleminhas com a internet, mas graças a Deus, hoje a internet já está no lugar, já está tudo funcionando, tudo resolvido, e nós vamos retomar o nosso estudo da palavra de Deus. Se queremos ver Deus agir na nossa vida, nós precisamos ter acesso, experiência com a palavra de Deus. Assim como nós temos toda uma reverência, um cuidado, um respeito com a Eucaristia, que é alimento, e também para a nossa adoração, assim também é a palavra. Tem a mesma dignidade que a Eucaristia. É a presença de Jesus, é a presença de Deus vivo que nos fala, que nos liberta. A palavra é o verbo que se faz carne, está no meio de nós. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós buscamos na palavra aquilo que ela promete, nós vamos tocando no sagrado e nas promessas de Deus. E Deus tem muito para a nossa vida. Deus prometeu a Josué: medita na lei do Senhor noite e dia, e terá êxito em tudo aquilo que fizer. A palavra traz a graça de Deus. A palavra é o próprio Deus. A palavra nos faz tocar nas promessas de Deus. E nós vamos concluir hoje esses 5 primeiros livros. Nós já vimos então o livro do Gênesis. Você pode pegar aí sua Sagrada Escritura. Nós vamos passar rapidamente aí pelo livro do Êxodo. Nós vimos então o livro do Gênesis. O livro do Gênesis significa a origem de todas as coisas, aonde nos vai nos relatar a origem de tudo. Como Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo do nada, Deus formou todas as coisas com 7 dias, e no 6º dia Deus criou o homem, e no 7º dia Deus descansou, e Deus abençoou. Viu que tudo era bom. Deus abençoou toda a criação é abençoada por Deus. E depois vai falar da origem do mal, que o mal provém da queda dos anjos, que nós já falamos. Se você buscar em algumas lives anteriores, tem toda essa explicação falando da queda dos anjos, a queda dos homens, a origem do pecado, como o pecado entra no mundo, e a partir do pecado, a desobediência também do homem a Deus, e tendo como consequência a morte. E depois nós vimos também a origem dos povos, nós vimos a origem do povo de Deus. Então, o livro do Gênesis está preocupado em trazer a origem, seja da criação, a origem do homem e da mulher, a origem do mal, como surgiu o mal. E depois vai falar da origem do povo de Deus, aqueles que vão fazer uma experiência com Deus.
e que vão seguir aquilo que é o desejo do coração de Deus. Aí nós vimos no livro do Gênesis sobre os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e nós fizemos todo um caminho de conhecimento a respeito desses grandes homens da Sagrada Escritura. E depois nós vimos, concluindo o livro do Gênesis, com a figura de José, aquele que teve alguns irmãos que o vendeu, e ele foi parar no Egito, e ali ele foi justo, e Deus o justificou. A história de José é belíssima para nos mostrar que a justiça diante de Deus, mesmo que a gente experimente a injustiça por outras pessoas, traz a proteção e a intervenção de Deus, e Deus prevalece sempre na vida de um justo. Sempre Deus prevalece na vida de um justo, mesmo que é colocado sobre ele uma situação de injustiça. A história de José nos mostra isso, que a justiça sempre prevalece diante de Deus, mesmo que demore anos, mas a justiça de Deus sempre prevalece. E depois esse povo foi parar no Egito por causa de José. E lá esse povo foi crescer, o povo de Deus se tornou numeroso e o povo foi cada vez mais crescendo. José morre e o faraó do Egito esquece da figura de José e o povo vive escravo no Egito. Durante 400 anos o povo se tornou escravo, até o momento que Deus ouviu a voz do seu povo. E Deus então enviou um homem, Moisés, que significa retirado das águas. Aí nós entramos no livro do Êxodo, onde vai contar a história de Moisés. E o momento que Moisés, que foi retirado das águas, por isso esse nome, retirado das águas, ele também vai tirar o povo da escravidão do Egito, passando com o povo também pelas águas. E vai contar toda a história de Moisés, levando o povo em direção à terra prometida, e o povo vai fazer um percurso de 40 anos no período do deserto. E ali eles vão fazer experiências profundas com Deus, mas ali também eles vão fazer experiências de abandonar Deus, de rejeitar Deus, de negar Deus, de reclamar de Deus, de criar um bezerro de ouro e fazer adoração a esse bezerro de ouro. Mas mesmo na infidelidade do povo, Deus foi fiel e fez uma aliança. A primeira aliança foi feita com o povo no contexto do deserto, mesmo o povo vivendo uma experiência que parecia que faltava tudo, Deus provia o necessário e não deixava faltar nada, para nos mostrar que mesmo nas experiências de deserto, Deus é capaz de fazer, prover todo o necessário que eu preciso. Se eu estou na presença de Deus, não existe falta. Se eu estou na presença de Deus, não existe falta. E a palavra do livro do Êxodo vai nos contar justamente isso. O momento que Moisés foi caminhando com o povo, e o povo viveu experiências profundas do agir de Deus, mas nesse agir de Deus, o povo também foi infiel, mas Deus não abandonou o povo, porque Deus é fiel sempre. E Deus então faz uma aliança com o povo, a primeira aliança. E a aliança com o povo qual foi? Os mandamentos, que nós chamamos de decálogo. O modo como Deus diz, eu vou honrar vocês, eu vou justificar, mas vocês terão que honrar o meu caminho e vocês vão viver os 10 mandamentos. E Deus então concedeu pelas mãos de Moisés os 10 mandamentos, que nós chamamos de decálogo. E todo o livro do Êxodo vai nos contar essa trajetória que nós vamos fazer a experiência de um Deus que se revela no meio do seu povo. O livro de Gênesis são 50 capítulos, nós já vimos esses 50 capítulos. O livro do Êxodo também, 40 capítulos, nos falando sobre essa trajetória onde Deus vai alimentar o povo com maná, que é um alimento que caía dos céus, onde Deus vai fazer brotar água mesmo no deserto, na rocha, nos mostrando que Deus proveu o necessário. Quando eu estou na presença dele, não importa se eu vivo deserto, ali Deus é capaz de me fazer experimentar um jardim. Ali Deus é capaz de prover todo o necessário, mas eu preciso permanecer na presença dele. E vai contar toda essa história de Moisés, que vai interceder, vai ser o mediador entre Deus e o povo. Moisés vai ser um grande intercessor, uma grande figura de intercessão, de uma pessoa que tem intimidade com Deus, de conversar com Deus, e subia para o monte. Quando ele subia para o monte tremia,
Quando ele subia para o monte, o rosto de Moisés resplandecia. Por isso, quando Jesus sobe para o monte e se transfigura, tornando uma luz, a figura que aparece do lado dele era Moisés. Porque Moisés era um homem do monte. Moisés era um homem formado na intimidade com Deus. Moisés era um homem que ouvia Deus, que escutava Deus. E quando ele subia para o monte para rezar, o monte tremia. Raios caíam dos céus. A glória de Deus descia onde Moisés se dobrava para ouvir Deus, para nos mostrar que o homem é capaz, pela intercessão, de alcançar a glória de Deus. O livro do Êxodo vai nos ensinar isso. O livro do Êxodo vai nos mostrar essa trajetória. Por isso o nome Êxodo, caminho, saída, passagem de um lugar para outro lugar. Que lugar é esse? O povo que vai sair da terra da escravidão e vai ser direcionado para a terra prometida. Mas entre a terra da escravidão e a terra prometida existe o deserto, que muitas vezes nós vivemos na nossa vida. Deserto não é sinal do abandono de Deus, sinal que Deus está te preparando para algo maior, para algo melhor. Toda graça de Deus é antecedida de um tempo que nós chamamos de provação, que não é para desistir, não é para parar. Deus está te tornando apto para algo maior. É um momento que Deus prepara. As grandes graças de Deus são antecedidas sempre na Sagrada Escritura de um tempo de preparação. E é o tempo que esse povo vai viver no deserto. Tempo da provação, tempo da privação, tempo dos desafios, tempo da perseguição, tempo da falta, mas também é o tempo da manifestação de Deus, tempo da aliança, tempo que Deus vai dar os mandamentos, tempo que Deus vai fazer promessas, que vai conduzir, vai estar junto com o povo. Então, o livro do Êxodo vai nos ensinar isso. Um Deus que caminha à frente do povo e que não desiste e que vai levar o povo à terra prometida, mas eles precisam ser preparados. Eles precisam estar aptos para essa graça. E essa é a ação de Deus do que nós vamos ver no livro daqui para frente. O livro do Levítico. O que significa o livro do Levítico? O livro do Levítico são 27 capítulos. E o livro do Levítico significa algumas leis, são códigos de leis, que Deus então vai instruir o povo, vai conduzir, mostrar, orientar o povo como eles devem proceder para que eles estejam aptos para a terra prometida. Então nós vamos ver o livro do Êxodo, o livro do Levítico, porque vem da tribo de Levi. Levi foi um dos irmãos de José, que Levi ele ficou responsável, não ia herdar uma terra, porque a tribo depois de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, eles vão depois herdar essa terra e todos os irmãos vão ter posse de uma parte da terra. Nós vamos ver isso no livro do Número, onde vai fazer o recenseamento, a organização das tribos. Mas a tribo de Levi não. A tribo de Levi, Deus disse: vocês não terão terra alguma em herança. A herança de vocês é o próprio Senhor. Vocês não receberão nada em herança, mas vocês viverão para mim. Vocês serão sacerdotes do Altíssimo. Toda a família de Levi será sacerdote para poder oferecer cultos e orações a Deus pelo povo e por si mesmo. Aí vem todos os ritos, ensinamentos, leis, códigos aqui no livro do Levítico, ensinando a respeito dos holocaustos, dos sacrifícios, das oblações, que é o que nós vimos no nosso último encontro. Todas as formas de culto que o povo fazia a partir de sacrifícios, de oferenda de animais ou de oferendas de alimento, nós vimos a respeito dos holocaustos, a diferença de holocausto para oblação, para sacrifício de comunhão, pelo sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação, sacrifício de louvor. Eram os diversos tipos de sacrifícios, oferendas, oblações, holocaustos que o povo fazia a Deus. Mas quem fazia isso? Foi instituído um grupo de pessoas que iriam fazer esses holocaustos, esse sacrifício que nós chamamos de sacerdotes, aonde nasce a figura sacerdotal, aquele que vai ser o mediador entre os homens e Deus, fazendo sacrifício, fazendo orações
por si, pelo povo, em direção a Deus. Aí tem todos os ensinamentos. Então o livro do Levítico vai trazer as leis sobre o culto, como fazer o culto, os tipos de culto, quem são os sacerdotes, a pureza que se espera daqueles que são consagrados a Deus. Aí tem todo um código de pureza que nós vimos aqui a respeito daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, aquilo que pode se comer, aquilo que não se pode comer, aquilo que as pessoas podem fazer ou não, o que é considerado puro e impuro diante de Deus. É o que nós vimos no livro do Levítico, nós chegamos a ver todo o livro de Levítico no nosso último encontro. E depois nós vamos para o livro do Números. O que fala o livro do Números? O próprio nome, Números, vem de quantidade. O que significa isso? O livro do Números ele vai fazer um recenseamento. Ele começa com recenseamento. O que significa isso? Contagem. Contar as pessoas e organizá-las por clãs, por tribos, por origem, porque a Sagrada Escritura sempre está preocupada com a origem. De onde vem cada pessoa, a origem das famílias, porque as origens vai nos fazer recordar as promessas de Deus que vai perpassando de geração em geração. Por isso, quando Jesus nasceu, houve um recenseamento. E quando vai falar de Jesus, vai dizer Jesus, que é filho de José, que é filho, e vai falando toda a geração de Jesus para nos mostrar a origem das promessas de Deus que se realiza em Jesus, mas que está totalmente ligada às promessas de Deus que vai perpassando de geração em geração. Então o livro do Números está preocupado com a descendência, vai fazer a contagem, vai falar das origens dos 12 filhos de Jacó, que depois vai se chamar Israel. E o livro do Números então vai falar a respeito das famílias, que um gerou o outro, aí tem vários capítulos aí que você pode acompanhar depois, ler em casa. Depois vai falar também no livro dos Números sobre a consagração de nazireato. Que é isso? É a consagração que as pessoas faziam a Deus. E aí começa todo um caminho de pessoas que seriam consagradas a Deus. E segundo essa lei, homens e mulheres que se consagravam a Deus, segundo essa lei de nazireato, eles não podiam de forma alguma cortar o cabelo. Daí a origem que às vezes a gente vê as pessoas fazendo promessa com criança, não vou cortar o cabelo da criança até completar tal idade, depois quando completa aquela idade vai cortar. Aqui temos a Santuário do Senhor Bom Jesus, era muito comum a gente ver isso também nos santuários, as pessoas fazerem promessas de um determinado tempo, e existia essa consagração nesse período de pessoas que queriam ser inteiros entregues a Deus. Eles faziam então essa consagração. Sansão foi consagrado segundo essa lei. E vai nos ensinar também que João Batista também foi um consagrado segundo essa lei. E eles, depois que completavam esse período de consagração, cortavam seus cabelos como sinal de cumprimento daquele período. E tem todo aqui um ensinamento a respeito disso. Tem aqui também no livro de Números a bênção, né? A fórmula de bênçãos, como Deus diz, como vocês vão abençoar os filhos de vocês. Está lá no livro do Números, capítulo 6. Assim abençoareis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor mostre a sua face sobre ti e vos dê a paz. Assim deverão abençoar todos os filhos de Israel. O livro do Número também depois vai falar a respeito da festa da Páscoa, que foi uma instituição perpétua, que eles deveriam então fazer essa festa, celebrar essa festa todos os anos. E vai descrever um pouquinho aqui. Vai falar a respeito do uso do candelabro, a necessidade do uso do candelabro para o culto a Deus. Vai falar das trombetas, que eram instrumentos utilizados para poder conclamar o povo, para convocar o povo, para convocar a comunidade. As trombetas também que depois Josué vai utilizar diante das muralhas de Jericó para que pudesse cair. Então aqui está sendo normatizado uma vida do povo. Então aqui vai trazer algumas leis. Vai falar também no livro do Número
as etapas no deserto. Aí vai voltar tudo aquilo que nós já vimos no livro do Êxodo. Volta de novo em Números e Deuteronômio. Volta todas as etapas do povo, capítulo 11. O povo reclamando de Deus, reclamando do alimento. Nós já vimos isso no livro do Êxodo. Isso volta também no livro do Deuteronômio, que é a segunda lei. E isso está também no livro do Número. É um reescrever em tradições distintas, que depois isso foi organizado em 5 livros. Aí vai falar a respeito do momento que o povo reclamou de Deus, do alimento que eles tinham, e mesmo assim Deus foi fiel e não desistiu do povo. Depois, passando mais à frente, no livro do Números, nós vamos ver tem uma parte que nos fala sobre a efusão do Espírito Santo. Quando Deus promete enviar o Espírito Santo, e Moisés então vai rezar, e aonde as pessoas estavam, elas receberam ali a graça da presença do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E já é um pré-anúncio daquilo que Deus iria fazer, porque nós vimos que antes o Espírito Santo era conduzido só para algumas pessoas. Era direcionado para algumas pessoas que tinham missões em nome de Deus. E depois Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar que não. O Espírito Santo será direito de todos. No fim dos tempos, enviarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Por isso, Pentecostes, o cumprimento da promessa de Deus, que Jesus vai dizer, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Espírito Santo. Ele vai conduzir vocês. Então vai falar das etapas do povo no deserto, várias experiências que o povo vai fazendo com Deus. O livro do Números vai falar a respeito das festas, a festa de tendas, a festa da expiação, as leis. Depois vocês vão ler e vocês vão entender um pouco a respeito desse livro. O livro do Deuteronômio, o que o livro do Deuteronômio significa? Deuto significa segunda lei. Vai reescrever de novo, vai trazer toda a história do povo do deserto, toda a história que nós vimos no Êxodo, e aqui eles vão explicar de novo, recontar, e vai trazer mais algumas coisas, vai falar a respeito da bênção, da maldição, vai falar de que quando nós vivemos segundo os mandamentos de Deus, segundo as leis de Deus, existe sobre nós a bênção de Deus. Tem uma palavra aqui que vai nos dizer, eis que eu coloco diante de ti a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Coloco 2 caminhos diante de ti, o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida. O caminho da vida, o caminho da bênção é o caminho dos mandamentos, os caminhos das leis de Deus. Então, todos esses 5 livros, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses livros, nós chamamos esses livros de lei mosaica. O que significa isso? Leis mosaicas significam as leis que provêm de Moisés, os ensinamentos que Moisés trouxe ao povo. E segundo os ensinamentos de Moisés, existem nesses 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 613 leis que o povo tinha que observar. Dos 10 mandamentos que Deus concedeu, eles então, a partir dos 10 mandamentos, tiveram 613 leis, todas descritas a partir dos 10 mandamentos, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de lei mosaica, onde tem os ensinamentos de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esse povo tinha que seguir todos esses mandamentos. Tinham que decorar esses mandamentos. Tinham que conhecer todos esses mandamentos e 613 leis. 10 mandamentos e 613 leis, que nós chamamos de lei mosaica, que são as leis dadas por Moisés, organizadas em ordens e proibições. E quando Jesus vem, esse povo tinha que conhecer todas essas leis. Eles tinham que seguir todos esses preceitos. E à medida que você for lendo esses livros, vocês vão perceber que existem muitos ensinamentos, muitas leis, muitos preceitos, muitas ordens, até algumas proibitivas,
dada por Deus para que o povo pudesse se organizar como filhos de Deus, como um povo de Deus. E essas leis que eram um sinal da aliança que traziam a bênção de Deus. E Jesus, quando veio, Jesus vai ser questionado. E ele vai dizer: eu não vim abolir as leis. Eu não vim abolir os mandamentos. Mas eu vim trazê-los à perfeição. Vocês têm 613 leis. 613 ordens que vocês têm que obedecer. Imagina você ter que decorar 613. Às vezes a gente pergunta ao menino da catequese, os 10 mandamentos, o menino não sabe. Imagina ter que decorar 613 leis e eles eram obrigados a conhecer todas as leis e mandamentos da lei mosaica. Todo judeu, se fosse seguir o judaísmo, ele precisava conhecer todas essas leis para se manter, porque é a parte da aliança do povo com Deus, é conhecer os mandamentos. Por isso que Deus vai pedir, quando vai dar o primeiro mandamento, Shema Israel, que significa ouve Israel. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, não. O primeiro mandamento da lei de Deus é ouve Israel. Depois vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Ouvir significa escutar. Escutar no sentido de obedecer, no sentido de viver. Deus dá os mandamentos, mas para que a gente possa colocar esses mandamentos na nossa vida. E Jesus, quando vai se apresentar e trazer os ensinamentos de Deus, Jesus vai dizer: eu não vim abolir as leis, nem os mandamentos, mas eu vim trazê-los à perfeição. E qual que é essa perfeição? Eu vos dou meu único mandamento. Quando a gente vê uma pessoa que tem algo de muito valor, quando essa pessoa está prestes a morrer, a primeira coisa que a pessoa faz é um testamento, de querer deixar aquilo que tem de valor para alguém. E Jesus, no momento final de sua vida, ele disse: eu vos dou o meu único mandamento, único, que é o testamento de Jesus. Aquilo que tem de mais precioso. Vocês têm todas as leis, todos os profetas, vocês não têm que deixar isso, não. Mas eu vim trazer para vocês a plenitude da lei. Se vocês cumprirem esse mandamento, vocês cumprem todas as leis. E meu único mandamento é o amor. Eu deixo-vos o meu único mandamento. Jesus, então, na última ceia, ele se dobra aos pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos, e antes de celebrar a primeira missa, a última ceia, o mistério da sua paixão, de modo incruento, sem o derramamento de sangue, mas já mostrando ali, no pão e no vinho, aquilo que iria acontecer com seu corpo, que seria imolado por amor, demonstrando com seu corpo, com a sua vida, o mandamento que ele veio trazer dos céus, que é o amor. Eu vos dou o meu único mandamento. Esse é o ensinamento do Senhor. Diante de tudo aquilo que nós vemos, de todos os mandamentos, do decálogo, de todas as leis, ensinamentos, as 613 leis mosaicas que o povo tinha, preceitos, ordens, Jesus vai dizer: eu não vou negar isso tudo, não nego. Mas eu vim trazer a perfeição. De nada adianta seguir os preceitos, as leis de Moisés, se faltar o amor, se faltar caridade, se faltar justiça. Jesus vai dizer um amor que leva à plenitude daquilo que é o desejo do coração de Deus. Sem isso não conseguimos compreender. A lei pela lei mata, mas a lei conduzida pelo amor liberta. E Jesus vem trazer a plenitude. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, 17, eu não vim abolir as leis e os profetas. Depois em João 13, ele vai dizer: eu vos dou meu único mandamento, e meu mandamento é o amor. É isso que nós queremos pedir ao Senhor, que Ele nos faça vivenciar essa experiência. Por isso que Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como se ama a si mesmo. O amor em 3 dimensões: a Deus, ao próximo e a nós mesmos. O que significa pecado? Tudo aquilo que é contrário a esse mandamento, tudo aquilo que fere o amor,
a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essas são as dimensões do pecado, mas também são as dimensões da comunhão com Deus. O único mandamento diante de tudo aquilo que nós vimos aqui em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jesus sintetizou isso tudo em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, que Ele venha gravar no nosso coração o único mandamento que nós precisamos, que seja um preceito, uma base para sustentar a nossa vida. Se vivemos no amor, vivemos na presença de Deus. O amor que tudo crê, o amor que tudo confia, o amor que tudo espera. São Paulo vai dizer: ainda que eu conheça todos os segredos do universo, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se me faltar amor, nada serei. O amor não sente inveja, o amor não briga, o amor perdoa, o amor confia, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor que é a expressão máxima da comunhão com Deus. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Nesse dia que nós retomamos o nosso estudo da palavra de Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos faça vivenciar. É impossível viver, compreender, entender a palavra de Deus se não for pela ótica do amor que Jesus nos ensina. E o amor que Jesus nos ensina é um amor que nos leva a amar a quem não nos ama também. Não é um amor com quem é amável conosco. Não é um amor que espera algo em troca. Não é um amor que espera o reconhecimento, a reciprocidade. Até aí não tem nada de novo. Já existiu o amor quando Jesus veio. Mas o amor que Jesus veio ensinar é pelos inimigos, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos criticam. Se viveres esse mandamento, todos saberão que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Não vos peço nada, a não ser o meu único mandamento. Esse é o mandamento, o amor. Único, perfeito, puro ensinamento que o Senhor nos deixou. E é isso que nós pedimos ao Senhor, que essa graça seja impressa na nossa alma, no nosso coração. De todos os ensinamentos que Deus deu a partir de Moisés, no livro do Gênesis, mostrando a origem de todas as coisas, no livro do Êxodo, onde o povo afasta de Deus, mas Deus faz uma aliança, vai preparar o povo para entrar para a terra prometida. Deus então vai enviar várias leis ao povo, a partir do livro do Levítico, Número e Deuteronômio, para ensinar que os mandamentos são preceitos que direcionam o povo no caminho de Deus. Mas de nada adianta as leis e os preceitos se faltar o amor. Mas o amor na medida do amor de Jesus. Amar na medida do amor de Jesus, que é um amor de entrega, um amor de doação, um amor de sofrimento. Só se conhece o amor na capacidade de sofrer. Se você não for capaz de sofrer por algo, você não ama. Você não ama, você gosta. É diferente. Se prova o amor na capacidade de sofrer por aquilo que ama. Se não é capaz de sofrer, não é capaz de amar. Muitas vezes as pessoas confundem amar com gostar. E muitas vezes as pessoas digam para a outra que amam, mas não são incapazes de sofrer pela outra. Então não é amor, é gostar. O amor tudo suporta, tudo perdoa, tudo crê, tudo confia. Peçamos ao Senhor que a palavra dele venha nos conduzir e que possamos vivenciar ao longo de todo esse estudo que nós vamos fazer da palavra de Deus, essa experiência. Só podemos compreender a palavra de Deus a partir dessa experiência, dessa ótica que é o amor. E semana que vem nós vamos ver o livro de Josué. Nós vamos ler o livro de Josué e ver as experiências que Deus vai fazer com Josué. Josué vai entrar na terra prometida. Josué vai tocar na terra prometida aquilo que Moisés não fez. Mas nós vamos perceber que ele toca a partir da promessa que ele vai receber de Deus no primeiro capítulo. Se você permanecer nas minhas palavras, nos meus mandamentos, eu serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Eu farei cair todas as muralhas diante de ti e farei tocar você com todos aqueles que te acompanham a terra prometida onde emana leite e mel. Eu parei
para escutar o Senhor. Eu ouvi a tua voz. E quando nós ouvimos a voz do Senhor que nos fala pela palavra, e quando nós vivemos a palavra, vivendo esse mandamento que o Senhor nos dá, nós podemos tocar e alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Peçamos ao Senhor que todos esses dias de quarta-feira nós vamos estudar a palavra. Você vai arrumar um caderninho, você vai começar a fazer o estudo com o Padre. Nós vamos ler agora o livro de Josué no nosso próximo encontro e nós vamos ver como que Josué alcançou aquilo que Moisés não conseguiu tocar. Moisés só viu com os olhos do alto do monte a terra prometida. Josué tocou com seus pés e entrou com o povo na terra prometida, porque ele se colocou para ouvir, viver a palavra de Deus. Eu parei para escutar o Senhor. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou o meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Tua voz. Sua voz Preciso parar para te ressoou em ouvir, meu Jesus. coração. Silenciar tudo aquilo Eu que eu parei vivo, para que eu trago. escutar o Senhor. Silenciar minhas preocupações, minhas inquietações, para poder te ouvir, Senhor. Calou o meu coração. Tua palavra, tua presença Tua palavra me transforma. é a luz do meu viver. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças. Me dá forças pra viver. Tua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças. Me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou o meu coração. É isso que nós vamos fazer nas nossas quartas-feiras. Nós vamos parar um pouco para ouvir o Senhor. Às vezes a gente anda tão inquieto, tão cheio de coisas para fazer, cheio de compromissos, cheio de atividades, cheio de responsabilidades, mas a gente precisa no nosso dia a dia tirar um tempo para ouvir o Senhor. E quando nós ouvimos o Senhor, a sua voz ressoa, fala o nosso coração, nos orienta. Não existe ninguém que se coloca diante da palavra de Deus e permanece o mesmo. A palavra ela tem poder de curar, a palavra tem poder de libertar. Os sinais que acompanhavam Jesus, os milagres, só aconteciam depois do anúncio da palavra. Porque os sinais são testemunhas da palavra que é anunciada. Os sinais fora da palavra é magia, não vem de Deus. Os sinais que acompanham a palavra são expressões da palavra que transforma todas as coisas. E quando nós paramos para escutar o Senhor, Ele fala. A única coisa que Deus só espera de nós, para um pouco. Às vezes a gente anda tão inquieto como Marta, querendo fazer tanta coisa. Às vezes a gente não consegue encontrar o caminho que às vezes está tão perto de nós, porque nós não paramos para ouvir, para escutar o Senhor. E todas as quartas-feiras nós vamos buscar um pouco a palavra de Deus para escutar a voz do Senhor que fala a cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha uma noite abençoada. Nós agradecemos a Jéssica aqui conosco. Obrigado, Jéssica, pela presença. Deus abençoe. Deus abençoe a família da Jéssica nos acompanhando, a sua mãe, seu pai, sua família. Deus abençoe vocês que rezam conosco, estão aqui conosco. Quarta-feira, convido você durante essa semana, você vai ler o livro de Josué. Quarta-feira nós vamos concluir, passar rapidamente. Não tem como a gente ler parte por parte, senão a gente vai ficar
muito tempo para a gente poder sair da Sagrada Escritura, porque depois eu quero entrar com vocês nos evangelhos, mas é bom a gente ter um conhecimento rápido um pouco da Sagrada Escritura. Que desça sobre vocês, sobre a sua vida, sobre a sua noite de sono, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor, a tua voz ressoou em meu coração. Toda quarta-feira estaremos juntos fazendo isso, parando para ouvir o Senhor. Eu parei para escutar o Senhor, tua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou o meu coração. Tua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Tua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Saúde e paz para todos, uma noite abençoada. Me dá forças.